Aquietemos as nossas mentes, para que possamos fluir o divino que há em nós. Nascemos, somos de origem divina, e a fé que transporta montanhas, remove montanhas, transporta montanhas, que é a fé humana e a fé divina, já nasce em nós. Assim, transcender a matéria é questão de muito trabalho, muito estudo, muito esforço voltado para, porque o divino sempre esteve e está presente em nossas vidas. E assim, mestre, com essas palavras, com essas assertivas verdadeiras, oriunda do plano físico e extrafísico, damos iniciado às nossas atividades, desejando a todos muita paz, pedindo que Deus abençoe encarnados e desencarnados, presentes e a caminho para assistir, para internalizar o conteúdo da fala da tarde, lembrando que esse mês o tema central é as seguidoras de Jesus, e hoje temos na fala Alina Lins como tema Amélia Rodrigues. Abençoa a todos nós, em especial Alina Lins, para que ela possa trazer todo esse conteúdo, auxiliando assim no nosso processo evolutivo, aprendendo hoje e sempre. Muita paz, que assim seja. Bom dia. Boa tarde já, né? Ainda estou no bom dia. Bem, receber a Amélia, né? Eu não tinha muita intimidade com ela. Ainda bem que Jesus nos manda aqueles com quem nós não temos intimidade, para que a gente possa criar, né? Quer dizer, eu nem vou dizer que eu não tinha intimidade com a Amélia, eu vou dizer que eu não conhecia a minha intimidade com ela. A Amélia Rodrigues me emocionou, porque eu já peguei trechos dos livros de Amélia Rodrigues, mas eu nunca estudei com profundidade a obra dela como desta vez. Então, olha os presentes que Jesus nos dá. Não é à toa que nós paramos onde nós temos que parar, né? Porque eu me identifiquei muito com ela. As análises históricas que ela faz, você ia se apaixonar também. Não sei se já conhece profundamente. Então, eu vou falar um pouquinho da vida, vou falar um pouquinho do espírito, mas eu vou falar muito mais da obra, porque foi por inspiração o que me foi informado que ela ia gostar mais. Espíritos superiores gostam que a gente fale mais de Jesus, e a obra dela resgata Jesus na sua pureza. Então eu vou começar, vamos ver o tempo, a gente planeja sempre muita coisa, falando da vida rapidamente, encarnada, e aí depois a gente fala que ela hoje é trabalhadora com Joana de Ângeles, né? Ela faz parte dessa falange de espíritos, e nós vamos para as 10 obras dela, 11 com a infantil, que ela fez com Divaldo Franco, né? Então, o nome dela é Amélia Augusto do Sacramento Rodrigues. Nasceu em 26 de maio de 1861 na Fazenda Campos, situada em freguesia de Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia. Hoje nós temos inclusive um município chamado Amélia Rodrigues, que foi uma parte era de Santo Amaro, né, que emancipou, tá? É filha de Félix Rodrigues e Dona Maria Raquelina Rodrigues. Já mostrava elevada condição espiritual desde a infância, tendo começado a escrever poesias aos 12 anos. Eu, quando era dessa idadezinha, também escrevia muita poesia e eu não sabia de onde vinha, porque eram vivências que eu não tinha, né? E era da mediunidade. Então a gente, né, como a gente vê, vai se identificando com os espíritos, né? Eu acho que quando o espírito é superior, a gente fica querendo se identificar mais ainda, né? A gente fica buscando mais identidade. Então ela estudou com o cônego Alexandrino do Prado, e em seguida foi aluna de professores Antônio de Araújo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues de Almeida. Sua vocação para o magistério era inata, e a par disso matriculou-se no colégio mantido pela professora Cândida Álvares dos Santos e começou a lecionar em Arraial da Lapa. Essa parte da vida dela tem no site da União Espírita Mineira, uma parte de biografias, né?
Então, ela depois se concursou e foi lecionar em Santo Amaro da Purificação. Ficou lá por 9 anos, né? Só que se destacou bastante nessa atividade dela e ela depois foi transferida para cá, para Salvador. Ficou na Escola Central do bairro de Santo Antônio. Em 1905, um de seus alunos, ainda adolescente, foi selecionado para lecionar inglês pelo sistema do filósofo Spencer. Amélia Rodrigues não só o ajudou a compreender o pensamento daquele filósofo, como complementou seu aprendizado. Disse a ele: o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social, né? Então, trazem essa frase dela, dizendo o quê? Que se identifica com o pensamento de Fenelon, que é no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que educar é formar homens de bem, não apenas instruí-los. Então, muitas vezes, estamos preocupados como educadores em cumprir o papel de ministrar um conteúdo, e esquecemos que estamos lidando diretamente com seres humanos, que estão em formação, muitas vezes. Então, nós temos esse papel de transformá-los em homens de bem. Muitas vezes, esse transformar em homem de bem não é da lição de moralismo, mas é apoiar nas suas dificuldades, acolher, né? Lidar com o difícil, que é a missão do educador, porque se fosse só lidar com o fácil, não seria nem missão, né? Então, notável professora, ela também foi poetisa emérita, escritora, teatróloga e foi expoente cultural de letras da Bahia. Escreveu peças teatrais, obras para literatura infantil, didáticas, romances. Ela se aposentou precisando de descanso, mas não conseguiu parar, né? Então ela voltou para o magistério, só que fundou um Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na Ação dos Expostos. Eu pesquisei esses institutos, essa Ação dos Expostos. Esses dados se repetem muito, esses textos se repetem muito em vários sites, igual o texto. E esses institutos eu não achei nada atualizado, mas achei muitos novos institutos formados a partir disso. Então a gente tem o Instituto Amélia Rodrigues em São Paulo, a gente tem núcleos no Paraná. Então a obra dela não ficou restrita a isso aqui, isso que é importante. Na obra do Espírito, a gente conseguir levar essa luz para o mais longe, porque a gente vai alcançar mais almas, né? Então fazer o bem é sempre melhor, quanto mais alcance a gente tiver, né? Então, ela era abolicionista e deixava isso claro, eu vou depois trazer uma poesia dela. E dentre os trabalhos dela, ela fundou um grupo de mulheres, né? Ela era feminista também, então era bem, né, aguerrida nos direitos das minorias, nos direitos dos sofredores. E assim, que eu falo dessa identidade minha com ela, vocês me perdoem o apaixonamento, assim, né? Mas porque ela, quando ela relata as passagens de Jesus, ela o tempo todo traz acerca da desigualdade, como as pessoas que estão no poder, essa fome de poder, como ela destrói o ser humano. E ela sempre faz um comparativo da época em que Jesus esteve aqui com a atualidade, que não mudou muita coisa, né? Mudaram-se os nomes, mudaram-se as religiões, muitas vezes, mas as pessoas estão reencarnadas e muitas vezes cometendo os mesmos impropérios. Tá? Então ela faz uma análise bem crítica, ela é uma historiadora brilhante, ela contextualiza historicamente tudo o que ela traz relatado. Então é uma obra bastante rica, foi um grande aprendizado preparar isso aqui, né? Então ela editou revistas, ela escreveu peças de teatro, ela era uma mulher muito ativa. E no site que eu peguei o histórico da cidade, que trazia um resumo dela, trouxeram algo muito legal, porque falaram assim: nunca serão esquecidos seus questionamentos espirituais desde encarnada. Seus questionamentos espirituais e sua grandiosa luta por um ensino mais amplo, que atingisse o aspecto humanitário de cada um de seus discípulos. Então, ela defendia os que na nossa sociedade são considerados os mais fracos e os mais excluídos, né?
Então eu vou ler três poesias dela, da época de encarnada, e depois a gente parte para o espírito. Uma poesia. Quando entre as mãos da criança um livro aberto se vê e a voz da mestra se escuta, que diz à criança, lê, parece que Deus sorrindo por sobre este grupo lindo, mais uma vez reproduz no caos de um outro infinito aquele fecundo grito de outrora, faça-se luz. Olha aí, eu me arrepio. Por quê? O que ela diz aqui? Né? Que quando vai dizer a criança lê, a gente está dizendo faça-se luz. Porque é o empoderamento, o conhecer, né? O ler é poder ela mesma ser responsável pelo seu aprendizado a partir dali. E olha quantas portas se abrem. Eu acho que talvez a gente não tenha noção da importância de quem está ali, mediando isso numa criança, ensinando a ler, né? Você entra no mundo dos adultos, que a gente, até aprender a ler, não tem noção das informações. Aí quando a gente vê uma criança aprendendo a ler, ela sai na rua lendo as placas, que uma sorveteria, né? Então, olhe como o ler já nos torna mais informados e situados no mundo que estamos, né? Um outro que ela trouxe, dorme em paz, coração, não tenhas medo da tempestade que lá fora explode. Ela quebrar-te em seu furor não pode, porque tu és forte, assim como um rochedo. Tu tens em Deus o mágico segredo de expulsar tudo quanto te incomoda. Ao seu oceano a calma fresta acode, e o sol para iluminar-te sai mais cedo. Deus vela enquanto dormes. Deus escuta a voz de tua prece. Vê teu pranto e dá-te forças na contínua luta. Seu olhar é uma túnica de amianto que te envolve claríssima, impoluta. Dorme em paz, coração, não temas tanto. Atualíssimo para nós, para nosso coração, que a tempestade que vemos aí pelo mundo nos deixa inquietos. E nós precisamos confiar no olhar dos pássaros do céu, né? Que Deus está sempre nos protegendo. Vou ler a última porque traz muito a questão do abolicionismo e eu acho isso importante, né? Essa defesa. O se posicionar em favor dos mais fracos, muito contra uma ideia vigente e dominante de uma elite e de um poder dominante, que para enfrentar, a gente vai ver como é desleal essa luta, no sentido de que os homens mais vis utilizam de formas abomináveis para derrubar aqueles que ameaçam a sua forma de vida, né? Então ela traz, faz anos a filha do Senhor, tudo é prazer nos solos do sobrado, das janelas através do cortinado, sai em jarros a luz, passa o calor, recende fora do banquete o odor, soa em tubos o piano bem tocado, e os gorjeios de um canto apaixonado de rouxinol nos lábios de uma flor. Mas, enquanto lá dentro a festa, a dança, brindes, risos e intemperança misturam-se aos fogos de vivas e bravos, do engenho em negro e imundo calabouço, presos num tronco vil pelo pescoço, gemem, tintos de sangue, alguns escravos. Acho que não precisa nem comentar. Então, no plano espiritual, ela continuou o trabalho esclarecedor e educativo, baseada principalmente no Evangelho de Jesus, fonte inspiradora quando encarnada para muitos dos seus trabalhos. Esse texto está no site da Mansão do Caminho. Desencarnada, encontrou na espiritualidade, seara infinita da imortalidade, maior expansão para seu espírito, sequioso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos anseios mais nobres, aprofundando-se na mensagem de Jesus e na atualidade, participando da falange de Joana de Ângeles, mentora de Edivaldo Pereira Franco. Pela psicografia do abnegado medianeiro, vem trazendo páginas de beleza intraduzível, abordando os mais variados assuntos sobre o Evangelho. Tema predileto, extraindo lições edificantes para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Consolando e instruindo os seus leitores, tendo brindado o movimento espírita com suas obras. Então, ela desencarnou com 65 anos, né? E está aí, trabalhando no mundo espiritual,
A gente conhece parcialmente o seu trabalho porque a gente conhece a sua escrita. E com certeza ela trabalha muito mais lá, que ela não para, né? E uma característica muito forte da obra dela é resgatar a pureza da doutrina de Jesus. Porque os homens, ao longo do tempo, foram adaptando Jesus aos seus ideais para justificar suas ações e promovem e promoveram barbaridades em nome de Jesus. Tá? Utilizam a religião muitas vezes para justificar o seu poder e suas ações para oprimir o mais fraco. Ou empurram a religião para o mais fraco para que ele aceite tudo, para ser manso, né? E poder continuar dominando. E ela traz que Jesus, como Jesus era, o que Jesus realmente defendia e como ele combatia a hipocrisia. E foi por isso que ele foi morto, né? Então, ela tem eu achei 11 livros. Um deles é o Semeador, que é infantil, e o restante dos livros é Até o Fim dos Tempos, Há Flores no Caminho, Luz do Mundo, Pelos Caminhos de Jesus, Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera, Trigo de Deus, A Mensagem do Amor Imortal, Dias Venturosos e Vivendo com Jesus. Não consegui ler todos, porque a gente tem, né, semanalmente algumas atividades para a gente apresentar algum tema, mas eu li 3 deles ultimamente. Alguns eu já tinha lido, alguns capítulos, marcado algumas coisas, mas que não fica tão fresco na memória. Mas você lendo alguns livros delas, a gente já compreende a essência dessas características. Então eu notei algumas características que eu percebi. Narra a passagem de Jesus pelo nosso plano, busca resgatar o mestre nas nossas memórias e nos nossos corações. Intenta que sempre nos indaguemos. Ela coloca isso, que o objetivo dela é esse, que a gente sempre se indague. Nesta situação e circunstância em que eu me encontro, como faria Jesus? Né? A mensagem de Jesus é trazida no âmbito do Consolador, resgatando os reais valores trazidos pelo Mestre, sem as deturpações inundadas pelos seus seguidores ao longo do tempo, onde buscou se adaptar a Boa Nova às próprias ideias e interesses, ao invés de mudar suas ideias e interesses para promover a reforma íntima que nos identificará como reais seguidores da Boa Nova. Traz um contexto histórico bem delimitado, mostrando-se exímia historiadora, opondo-se aos profissionais céticos que relegam Jesus à fantasia ou à existência sem maior significado. Então nós temos vários historiadores que tentam diminuir o papel de Jesus na humanidade, tá? Então ela se opõe, ela cita e ela se opõe, ela é muito direta nisso. Então no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela resume qual é o propósito dela com essas obras. Ela fala: é necessário parar na desabalada corrida de falta de tempo para revisar, reconsiderar e repensar Jesus, volver aos seus ensinamentos, volver aos seus caminhos e repercorrê-los com reflexão e ternura é tarefa inadiável. Ao fazê-lo, cada indivíduo, sem dúvida, experimentará o calor da presença dele e a imanência do seu amor, permeando-lhe a existência. Quando ela traz isso, de a gente sentir de novo a presença dele, chega a dar um negocinho assim no coração, porque ela deixa muito marcada a presença dele junto aos apóstolos, e ela vai aos diálogos que nem sempre estão no Evangelho, às vezes estão um pedaço. E ela traz muito a intimidade dele com os apóstolos, né? E com um que eu amo de paixão, que é João, né? Então João era muito questionador, mas João era muito fiel, ele era muito puro. E esses diálogos são de uma riqueza enorme. E o que acontece? Após o desenlace de Jesus, ficou aquele vazio. E a gente, quando lê, a gente consegue sentir isso no coração. Aquela saudade, aquela vontade de ter aproveitado mais a sua presença. É uma coisa tão profunda que a gente consegue sentir. E isso, ela faz assim, é como se nós ficássemos órfãos mesmo. E o Consolador Prometido vem para diminuir essa sensação de orfandade. Vem para resgatar Jesus na sua pureza. Ninguém pode prescindir dele e ser realmente feliz.
A nossa proposta que fica nestas páginas repassadas de carinho, que escrevemos com as mais elevadas emoções espirituais, como contribuição insignificante, embora, para todo aquele que se encontra insatisfeito ou inquieto ou aturdido, o mantenha o anseio de conquistar o reino de Deus, em uma última hipótese existente no próprio coração, aguardando. Então ela traz esse resgate, que muitos de nós já temos essa sensação de que precisamos resgatar. Ela está aí, né? Como o próprio Paulo trazia a pureza de Jesus, tentando tirar maquiagens e importância com o que é pequeno e material. E ao longo da existência, alguns espíritos foram enviados, Francisco de Assis, né? Alguns espíritos foram enviados aqui, a própria Teresa de Jesus, né? Para resgatar essa pureza da mensagem dele. Só que nós somos muito perfeitos ainda para compreender, e muitas vezes deixamos isso ao vento. Às vezes precisamos de um acontecimento que nos leve a ter um contato com algo assim tão profundo, para que a gente consiga vislumbrar essa pureza. Eu acho que compreender ainda está meio cedo, mas a gente pelo menos vislumbrar, para saber qual é esse caminho reto, porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, e a retidão é um termo utilizado para a forma como devemos agir para chegar até ele. Então, em linha reta, que nós possamos ascender a partir desse início de compreensão de que caminho seguir, né? Então, comparando aquela época com a atual, ela traz vários trechos. Eu trouxe alguns dos livros que eu li, então, de Trigo de Deus, mas hoje ainda permanece quase tudo assim. Mudaram as épocas, aumentaram as populações e prosseguem quase as mesmas causas da miséria, que é filha dileta do egoísmo e da avareza de alguns poucos homens, como ocorria naqueles tempos. Em Trigo de Deus ela traz ainda, hoje ainda permanece assim. As cruzes mudaram de forma e suas traves são invisíveis. A fogueira é interior e o circo aumentou as dimensões. O circo humano, ela cita aqui, onde colocavam os primeiros cristãos para serem devorados por leões, né? Aumentou as dimensões, alcançando todo o planeta. Fidelidade a Jesus torna-se autoimolação com o sacrifício da renúncia. O escárnio mal disfarçado e o menosprezo dos vitoriosos do mundo atiram suas pechas depreciativas naqueles que amam por Jesus e por ele vivem. Nem sempre são aceitos nas altas rodas quem ama Jesus, senão como personalidade singular, estranha, merecedora de curiosidade e logo depois desdém. Podem chamar atenção por um instante como exóticos, raramente recebem respeito e poucas vezes são tidos como honrados, mesmo que homenageados por um momento. Não foi assim? Jesus entrou na cidade em festa e lá mesmo a mesma população que estava celebrando a sua chegada pedia a sua crucificação. É natural que assim aconteça e eles o sabem, porque o reino pelo qual abalam não é deste mundo. Vive-se a hora da grande transição e as sombras que se adensam logo mais serão diluídas pelo sol do novo tempo. E ela traz em Luz do Mundo, os problemas sociais, morais e políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que Jesus viveu conosco. A superdensidade da população, as técnicas de comunicação esmagando o espírito humano por acúmulo de informações produzem exaustão, não é verdade? Olha como os jovens estão o tempo todo cansados. O tempo todo cansado, eu estou tão cansado, né? Busca-se tudo para solucionar a problemática externa, enquanto o homem prossegue sozinho e incógnito ainda. E Jesus continua ignorado. Israel, a soberba do pretérito, está hoje simbolicamente com dimensões gigantescas. Então nós temos novas Israéis, se a gente puder falar assim, né? Que são os novos dominadores, fazendo-se representar por grandes nações adoradoras do deus Moloque e do bezerro de ouro. Esse deus Moloque era adorado com sacrifício de crianças. As crianças eram sacrificadas para se conseguir o favor da vitória nas guerras, tá? Então era assim,
Você dá em sacrifício a esse Deus o que lhe é mais precioso para que você consiga vencer a guerra, que é algo tão perene, tão material, né? Rabinos odientos e fariseus impiedosos a gente consegue identificar na nossa sociedade. Eles não são mais, não tem mais a aparência dos judeus da época, mas a gente conhece, né? Rabinos odientos, fariseus impiedosos, saduceus astutos, samaritanos detestados, galileus humildes e levitas arbitrários multiplicam-se nessas horas, envergando roupagem diversa e ocultos sob nomenclatura estranha. Então a gente lê lá, escriba, fariseu, né? Aqueles personagens daquela época e daquela cultura, mas aquelas personalidades, de acordo com o nível de poder, de entendimento que tinham, se repetem hoje nessa existência, com outros nomes, com outra roupagem. O homem chegou à lua, mas não penetrou o âmago do próprio ser. Nós buscamos sempre muito fora, fugimos de buscar dentro de nós. Sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros, por mais confrontadora e melhor retribuição externa do que a ingente conquista interior sobre si mesma. A gente não se preocupa demais em agradar e ser querido? Quando a gente busca muito a transformação interior, muitas vezes a gente desagrada, porque estão acostumados a quem você era. E ela cita muito isso. As pessoas que têm muita maldade no coração, elas não conseguem admitir a bondade. Ela olha para quem está buscando a bondade e acha que é cinismo, que é disfarçatez. Porque se ele só está buscando o poder, passando por cima de quem for, ele acha que os outros estão fazendo isso também. E que quem se aproxima querendo fazer o bem, na verdade está esperando a oportunidade de dar uma rasteira e assumir aquele poder. Tá? Então, muitas vezes, o que é que tem acontecido? Não estou falando de todo mundo que está no poder, mas muitas vezes faz questão de estar no poder quem tem sede de poder. E acaba assumindo esses cargos, assumindo esses papéis, quem tem muita sede disso. E infelizmente, quem tem muita sede disso, não tem muita sede de espiritualidade. Então eles acabam agindo dessa forma como antigamente os poderosos agiam, esmagando o mais simples, desvalorizando quem tem mais bondade. Por quê? Olha o mal aí agindo. Se eu vou e quem tem bondade no coração e quem quer fazer o bem e faça ele se sentir mal, destruído, eu estou tentando fazer o quê? Destruir a bondade dentro dele. Então, muitas vezes, para o humano encarnado que está fazendo isso não é consciente, mas a gente sabe das influências que trazem isso no nosso dia a dia para destruir o bem na gente. Quando a desesperança nos afeta, a tristeza, a dificuldade de vislumbrar dias melhores, olhe como elas podem afastar Jesus de nós. Não no conceito de ler e de frequentar, mas a nossa atitude, como ela falou que deveríamos nos cobrar, como Jesus agiria neste momento. Tá? Então aí Jesus manda assim, uma palestra para a gente fazer, né? Para a gente resgatar alguma coisa aí, né? Como Jesus, olhe, cada dia eu tenho visto que não existe coincidência na nossa vida. Como as coisas acontecem para que a gente possa resgatar nessa fé. Quanto mais a gente ora pedindo a Ele isso, porque a gente reconhece em nós que ela é falha. Eu faço, oh meu Jesus, eu estou tão falha na fé, me ajuda aí a resgatar isso aí. Ele manda um negocinho assim, né? Então, o poder dele vai sendo reconhecido em nós a partir do momento que a gente se abre para isso. E aí ela fala aí eu trago assim umas falas dela que falam dos valores vigentes na época e vigentes agora também, que a sociedade não mudou muito. E os valores reais para que encontremos o tão falado por Jesus, reino dos céus, que ele traz em tantas palavras, tantas parábolas, né? A simplicidade e a pureza real pregadas por Jesus entravam em choque com o poder temporal e as paixões mundanas, que disputavam primazia e destaque, mesmo que em detrimento de outras criaturas, então reduzidas à condição de ralé. Eu penso muito no nosso país. O que é que se define como ralé hoje?
Vamos pensar aí, né? E como estão sendo tratados. E como os ganhos de direitos para essa ralé estão cada vez sendo retirados. Sob um pretexto em nome de Deus e da família, né? Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Quando a gente luta contra o mal que está sendo feito, a gente não pode dizer que isso é simplesmente uma luta em favor de fulano ou de cicrano. A gente tem que pensar qual atitude, qual ação nós estamos fazendo, protegendo aqueles a quem Jesus amava. Jesus ama os cruéis. Jesus ama também os poderosos e cruéis. É quem ele mais tem piedade, porque ele sabe o caminho que estes ainda vão ter que trilhar. Ama sim. Só que ele sempre falava que o reino dos céus e o reino de Deus não considerava nada daqui. E nós estamos apegados demais em defender interesses pessoais. Às vezes em defender ideias só para ser teimoso, sem pensar nas consequências dela, né? Aí ele fala aqui, isso aqui, gente, é um retrato nosso mesmo. Olha, as criaturas anelam por salvadores, que lhes solucionem o problema, ajam no momento dos desafios e atuem por elas. É o nosso reflexo. A gente quer que o outro lute por nós, que alguém chegue e resolva. Há uma latente irresponsabilidade que deseja viver sem o trabalho e sem o sofrimento. Em razão disso, a esperança de paz sempre se turba com a ambição de ociosidade. Olha os anseios aí. Quando você espera que alguém ou algum grupo venha resolver por você e você se acomoda, você está ocioso. Porque Deus, a fé não é sentar na cadeira e falar Deus proverá. A fé é ativa. Jesus quer nossa atividade. Não nos quer parados. Vencer nessa é super difícil. Se a gente se deixar entrar nela, é muito difícil sair. E aí o outro que está aí lutando, até por você também, está crescendo, e você está aí parado, esperando que o mundo resolva seus problemas, né? A doença que fere o corpo procede do espírito mutilado. É o que mais a gente vê nas passagens de Jesus, é as pessoas buscando o quê? A cura. Os doentes, os mancos, os coxos, os cegos, os estupiados. Era a turba que ia atrás dele, né? Então, a doença que fere o corpo procede de um espírito mutilado. O espírito enfermo tem as suas raízes na imperfeição que o caracterizam. Enquanto o homem não realiza o ministério da santificação interior, o corpo se abrirá em chagas purulentas e o coração ficará despedaçado de angústia. Então, é a decisão dessa reforma e dessa ação que faz com que a gente possa iniciar o processo de cura. Jesus falava sempre, vá e não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Ele nos prevenia. E ele teve que passar a proteger aqueles que ele curava, porque quem tinha ódio dele e da mensagem e do poder que ele trazia, passaram a atacar as suas testemunhas. Tá? Aí, em alguns trechos a gente vai ver isso. Então ele fala aqui do competidor. Ela cita muito o pigmeu. O pigmeu como um homem pequeno, de valores ruins. Ela bota como pequeno, pequenez, né? Então, urdindo as malhas do ódio com os tecidos da inveja, o competidor destroça nos fracos a sua fragilidade, por não poder superar aqueles a quem combate. Solitário ao domínio da própria pequenez, não se faz solidário aos que os podem agigantar. Calunia porque não acredita nos outros, em face das dúvidas que o assaltam em relação aos valores morais que não possui, aquilo que eu falei, né? Se eu não tenho bondade em mim, eu acho que ninguém mais tem. Se eu não tenho desapego, eu acho que ninguém mais tem. Quando eu vejo alguém desapegado, doando algo, se desfazendo de algo, sem fazer questão das coisas, eu acho que existe uma intenção por trás. Eu nunca acho que realmente é a bondade. Porque se eu não sou capaz de sentir e pensar assim, eu acho que o outro também não é. Presunçoso, ostenta a gratuidade por lhe escassear os legítimos bens do espírito. Árido nas emoções, é insensível nas ações. Então ela vai trazendo, quando eu li Paulo e Estevão, quando eu li
O Amor Jamais Te Esquece, que são livros da época, né, de Jesus ou de Paulo, bem naquela época mesmo, porque o Amor Jamais Te Esquece fala do Zacarias cuidando do Pilatos. Pilatos acaba se suicidando também, né? Quando a gente vê aquela mesquinhez, aquele cinismo dos poderosos, um cinismo, aí eu leio e faço, meu Deus, é um espelho dessa época. E ela faz exatamente essa leitura dessa sociedade, porque na verdade nós temos bilhões de espíritos aí no planeta, não todos encarnados, né? Então, é aqueles vícios que nós herdamos e que vamos repetindo. Muitos que naquela época de Jesus hoje são santificados, mas tem o seu espelho na época de agora, a sua reprodução na época de agora, de espíritos que não acompanharam essa evolução. Então ela fala, o verbo libertador advertiu os insensatos e desonestos condutores religiosos do povo. Naquela época, só naquela época que os condutores religiosos eram insensatos e desonestos. Agora, todo mundo santo e bonzinho, né? E explicou que a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pleide de enviados de Deus para amenizar as dores do mundo, não tem perdão. Exige dos infratores a reparação irremediável. Ela traz esse trecho porque quando Jesus curava, e era um sábado, né, os religiosos vinham tentar condenar Jesus por utilizar do sábado, que era o dia que não se podia trabalhar. E eles espalhavam que a cura não era feita por Deus, era feita pelo Satanás. Então eles falavam que era coisa do Satanás. Eles atribuíam ao mal a cura. Quando curava um cego, quando ressuscitou Lázaro, né? Então eles atribuíam ao mal. Por isso que Jesus advertiu isso aqui. Vocês estão tirando do Espírito Santo. O Espírito Santo, no conceito do Espiritismo, é aquela pleiade de espíritos que vieram até o planeta junto com Jesus para trazer a boa nova. Jesus não veio só. Nós tínhamos alguns deles encarnados e vários no mundo espiritual. Muitos que recebiam aqueles primeiros cristãos que estavam sendo sacrificados. A quem recebia eles era essa pleiade, né? Conhecia-lhes a desonestidade, a forma hábil de enganar em que se tornaram exímios os religiosos políticos, bajuladores dos poderosos e escravizadores do povo. Percrustando-lhes os escaninhos da alma infeliz, sabia que o pior inimigo do homem era a sua inferioridade e que esta somente desaparece a esforço de trabalho ao contributo das lágrimas e da solidão. Então, é habitual nos combatentes da prepotência usarem as leis nos artigos que lhes convém, abandonando os outros que os alcançam. O que é isso? Né? Pegar os artigos da lei e adaptar a sua conveniência. O que te condena você ignora, o que apoia seus atos você utiliza. Nós temos isso no uso da Constituição, das leis penais, das leis constitucionais aí, todas as leis, né? Direito penal, direito civil, a gente tem isso. A gente ganha quem tiver o advogado mais hábil para manipular o que está na lei e aplicar, não é isso? Então a gente tem isso nas leis, mas a gente tem isso na lei trazida por Jesus. Porque tem gente que grifa o evangelho inteiro. Grifa, mas para usar o que lhe convém. E quantas vezes a gente ouve dizer assim, fulano aplica o Velho Testamento aos outros e o Novo Testamento a si mesmo. Porque o que era o velho? Olho por olho, dente por dente. Não era? E o que é o novo? Amai os vossos inimigos, perdoai, não veja o defeito no outro, esconda a vossa mão, né? Direito que fez da esquerda. Então assim, para mim, tudo tem que ser compreendido e para os meus. Mas para o outro, tudo tem que ser condenado. Então era isso aqui, é isso que os poderosos hoje fazem, né? E era isso que eles faziam. Então, a sua habilidade mental é distorcida, propiciando a acomodação pessoal aos delitos que praticam e severidade contra as ações alheias que os perturbam. Na impossibilidade de esvaziarem o efeito dos gestos nobres, atacam-nos mediante
expedientes de perturbação, de sofismas e retórica inútil. Então usam um verbo bem bonito, enfeitam, trazem a Constituição, conhecem a lei bem para poder manipulá-la, não é por causa da sua pureza. São hábeis nisso. Eu não estou contra a lei, né? Porque a lei me garante nisso aqui. Então hoje o que vige não é, a lei não é moral, a lei é penal, a lei é civil. E quem está legislando e criando elas, cria de uma forma que beneficia a si mesmo, que beneficia os poderosos, né? Então, ela vai falar assim, foi nessa paisagem que ela descreve muito a paisagem de Betânia, de Betsaida, de Jerusalém. Ela traz muito o clima do lugar, como eram as pessoas, não só o clima se era árido, se tinha rio, se não tinha, mas o clima das pessoas, os valores, se era simples, se não era, né? Então, nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. Então, Jesus falava que temos que cuidar um dos outros. Nós nos ocupamos demais em competir uns com os outros. Demais. Muito mais do que cuidar uns dos outros. O ambiente de trabalho hoje está super difícil. Ainda mais hoje, com o clima de insegurança. Então, como eu posso perder o meu, eu vou fazer fulano perder o dele antes, porque aí fica mais a vaga para mim. Cria-se esse clima. E aí nós, que somos o povo, né? Porque somos a classe trabalhadora, que somos oprimidos, aí vamos oprimir uns aos outros também, em vez de cuidarmos uns dos outros. E muitas vezes, quando assumimos um cargo de chefia, a gente acha que virou patrão, que virou opressor, e esquece que a gente precisa dessa solidariedade, até porque quando a gente tem solidariedade até de quem trabalha para nós, o trabalho sai muito melhor, porque nós vamos defendê-los, eles vão nos defender, né? Então ele fala da solidariedade. É um nome bonito, mas hoje estamos praticando pouco. Criamos grupos de sessões, não estamos trabalhando um para o outro. 5 minutos? Aí eu tenho mais 1 hora para falar aqui. Todo o seu empenho centrou-se na transformação moral da criatura terrestre, que deveria considerar como essencial a sua destinação espiritual, portanto eterna. A sua boa nova é uma cascata de luz e alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal e da bondade sobre a perversidade. Olha, eu me empolguei com a Amélia Rodrigues. Eu fiquei achando que eu ia ter isso tiquinho para falar. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu fui separando o que ela falava sobre tempos antigos, tempos atuais, o que ela falava sobre a boa nova, o que ela falava sobre Jesus. Eu fui classificando, não vai dar tempo de falar tudo, né? Ela descreve quem é Jesus, é lindo, como ela enxerga Jesus, como ele vê que não importa se a intenção é só curar ali, ele cura. Depois, quem está com fome quer comer, não quer ouvir o evangelho. Depois que comeu, porque a gente fica assim, só vai comer depois que ouviu o evangelho. Aí você tá bom, aí tá lá, né? Não. Ele primeiro sanava a dor, para depois quem quiser ouvir, se estiver no seu momento de ouvir, e se não quiser, ele compreendia, que era o momento daquele sujeito. A gente compreende tão pouco. A gente quer chegar, dar o pão e transformar a pessoa num espírita inveterado, né? Não dá, não. Basta sermos referência de amor, para que as pessoas possam vir até nós e não necessariamente adotem a nossa fé, mas que pratiquem o bem, espelhando o que a gente está praticando. Na verdade, quantas vezes a pessoa fala assim, apesar de você ser espírita, puxa, você tem tanto amor no coração. Então assim, a pessoa não é espírita, mas ela reconhece em nós isso. Ela não pode falar de você que você agiu de forma mesquinha. E quem podia falar de Jesus isso? Né? Então ele começou curando os corpos mesmo, curando os estrupiados. Isso foi atraindo para o nome dele as pessoas, a curiosidade. As pessoas foram chegando para ouvir a sua palavra e seu consolo, para dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito mesmo,
que tem que ir a Ele, os mansos, os pacíficos, que todo mundo que estava sofrendo, que tinha chance de, com certeza, conseguir o reino dos céus. Porque o próprio João perguntou: ô Jesus, por que parece que os injustos, os cruéis, são quem domina o mundo e quem vence na vida, não é verdade? Aí Jesus trouxe que hoje, quem está lutando na seara do bem, foi esse que foi explorador no passado. Jesus trouxe para João a mensagem da reencarnação, das múltiplas vidas em que nós vamos vivenciando. Então, o que é o valor de um poder hoje? Nenhum, porque amanhã você vai estar em outra posição. Então, o importante é a construção da fraternidade, de a gente viver tranquilo, de bem, com nossos valores. Porque aí você vive bem. Quem precisa de pouco vive mais feliz, não é isso? Então, que possamos passar esse Dia das Mães sabendo, né, que bom mesmo é poder dividir amor. Que essa data traz muito isso, né? Então essas mulheres do Evangelho trazem esse amor assim incondicional. Muitas vezes não foram mães carnais, mas adotaram tantas criaturas com esse amor de Jesus.